Na semana passada, o governo federal anunciou medidas para estimular a indústria automobilística no Brasil. Aqui em Botucatu, a Caio e a Induscar, junto com a sua rede de produção de peças no setor mecânico e elétrico, vem acompanhando essa questão. Isso porque o governo federal, além de incluir a questão relacionada aos automóveis de passeio, uso doméstico, também incluiu caminhões e ônibus. Maurício Cunha, que é diretor do Grupo Caio aqui na cidade de Botucatu, faz uma avaliação aos nossos ouvintes e ao público da nossa região a respeito das medidas e como ela vai impactar em Botucatu e em Barra Bonita, onde estão as unidades de produção da Caio Induscar. O governo, tanto do Brasil como o governo federal, como os governos estaduais que foram recém-eleitos, estão discutindo, estruturando e implantando uma série de medidas com o objetivo de incentivar a indústria nacional. Temos, no caso do Estado de São Paulo, o grupo e o programa de reindustrialização, coordenado e administrado em conjunto pela Fiesp, o Ciesp e o governo do Estado de São Paulo. Temos vários programas e incentivos ou já sendo divulgados ou sendo estruturados pelo governo federal com o objetivo de estimular a indústria nacional, e todos eles são importantes e trazem, principalmente a médio e longo prazo, desde que bem implantados e bem geridos, eles podem trazer bons resultados a nível de distribuição de renda, porque a indústria é o maior gerador de renda per capita que existe dentro da estrutura econômica, onde tem salários de um patamar mais alto. Então, esse traz resultados na distribuição de renda, no nível de emprego, na geração de impostos, de uma forma geral na economia e na população, com um grande impacto positivo. Essas medidas, eu digo médio e longo prazo, porque não é fácil para órgãos governamentais implantarem e fazerem acontecer e operacionalizar suas medidas no curto prazo. A agilidade que tem a economia privada é diferente da agilidade permitida aos órgãos governamentais. Então, tem que haver aprovações, tem que haver discussões jurídicas, aprovações parlamentares em muitos casos, inclusão em orçamento, destinação de verba, elaboração de processos de como se implantar e operacionalizar esses ou incentivos ou benefícios, ou desconto de impostos, seja o que for. Ele não é uma implantação rápida. Então, nós temos que analisar, contribuir, e é o que todo empresariado brasileiro tem feito, avaliar e contribuir com os seus órgãos de classe para que os governos compreendam e tenham compreendido essa necessidade de reforçar e apoiar não uma proteção paterna, mas uma proteção justa e equilibrada da indústria nacional, porque se não houver isso, daqui a pouco um determinado país vai produzir o arroz do mundo todo, o outro país vai fazer o feijão, vai cultivar o feijão do mundo todo, o outro vai fazer os automóveis do mundo todo, e isso é impossível, isso não existe, não funciona, e nós vimos no período da pandemia vários problemas na cadeia logística quando um determinado país sofre algum problema, que pode ser um problema sanitário ou pode ser um problema até físico, de uma inundação, de um terremoto, de coisas do gênero que nós já vimos acontecer no mundo. Esses impactos, agora analisando o impacto na economia do Estado de São Paulo e particularmente
na nossa empresa mãe, que é a Caio, Indústria de Carrocerias de Ônibus, nós vemos com muito bons olhos, porque o principal mercado das indústrias brasileiras é o mercado nacional. Existe um mercado interessante de exportação, partindo do Brasil para entrega e venda em outros países, principalmente a América Latina e a África, principalmente esses dois continentes, mas o grande mercado é o mercado nacional de ônibus. O Brasil tem um dos maiores mercados de ônibus do mundo, e então nós precisamos cuidar bem desse patrimônio que nós temos e o país aproveitá-lo da melhor forma. Então, essas medidas governamentais são positivas, tanto a reindustrialização do Estado de São Paulo, como os projetos de incentivo à renovação de frota, tanto sucateamento de veículos muito antigos, como aquisição de veículos novos, e também incentivos à descarbonização do transporte, seja ele de passageiros ou de carga. Esses projetos são muito positivos para a nossa empresa e para todo o setor de mobilidade e transporte de cargas, e nós acreditamos que eles podem trazer, desde que a lei permita e as condições políticas e jurídicas permitam que ele seja implantado da melhor forma, pode trazer bons resultados. Mas nós vamos ter que acompanhar isso ao longo da conclusão de todos os processos de regulamentação e também das definições e de todos os processos que vão ser estruturados de quem, como, quando e quanto pode acessar cada cliente ou cada indústria, o tipo de cliente, o tipo de operação. Isso ainda não está definido, e à medida que isso for definido e implantado, aí é que nós vamos poder quantificar melhor os benefícios. Mas essas medidas como estas são muito bem-vindas e trazem uma expectativa positiva quanto ao futuro do setor e da nossa atividade. Aqui em Botucatu também comentou para a Rádio Clube de Botucatu Paulo Cadorim, que é diretor da Irizar, uma das principais fabricantes de ônibus e que tem um domínio do mercado exterior. Ele comentou conosco que a medida é bem-vinda para o setor, porém, para a Irizar, essa medida vai impactar muito pouco, porque ela atinge principalmente, por conta das questões ambientais, a produção de ônibus urbano, e eles trabalham com ônibus rodoviários. Vamos ouvir a opinião de Paulo Cadorim. Olá, Haroldo, ouvintes, prazer estar aqui podendo passar uma mensagem a vocês sobre a medida 1175/23, né? Essa medida, ela tem uma missão de tentar facilitar a compra de carros, teoricamente se diz populares, mas com os preços meio complicado que se possa dizer dessa maneira populares, né? E por outro lado, atingindo o mundo dos pesados, né? Caminhões e ônibus, no nosso caso, ônibus rodoviários, né? Que tem um valor de venda bastante alto, né? A medida quer tirar carros antigos das ruas, né? Ônibus de mais de 20 anos, e com isso tentar reduzir essa situação de ambiental que é grave também no país, e também tentar gerar empregos, né? Os problemas que a gente tem e que está sendo tratado por nossa associação vem em primeiro momento por estar ampliando o prazo dessa medida, porque 4 meses é muito pouco
É difícil que consigamos fazer algo em tão pouco tempo. Temos que estar homologados como encarroçadores até essa próxima segunda-feira. Esse é o primeiro passo. E depois tentar conseguir alguma situação no mercado, buscar algum cliente, né, que tenha em primeiro momento esse ônibus de 20 anos, acima de 20 anos, que vai se dispor a destruí-lo, né, e assim ter todos os registros de destruição dele, de eliminação, sucateá-lo, e depois motivá-lo, incentivá-lo a comprar. Quer dizer, o cliente precisa também ter o caixa dele suficiente para poder buscar uma venda, tendo esse desconto atrelado que virá por crédito tributário às encarroçadoras. É uma situação, tanto, ao nosso ver, um tanto complicada. É uma medida, nós vamos estar inseridos nela, mas será uma guerra, né? 4 meses, encontrar o cliente e ainda à disposição dele de fazer o negócio, ter dinheiro em caixa ou então partir para financiamento, onde as taxas de juros estão muito altas. Será uma luta, uma guerra, mas estaremos presentes para tentar fazer negócios no mercado. Muito obrigado, Maurício Cunha, muito obrigado, Paulo Cadorim. Essa é a realidade das medidas tomadas pelo governo para essa cadeia produtiva. Todo mundo sabe que aqui em Botucatu nós temos o domínio do mercado de ônibus urbano. A gente produz mais de 50% dos ônibus urbanos que circulam no Brasil. E esses ônibus estão passando por necessidade de substituição. Afinal de contas, a proposta do governo é de 20 anos para sucatear tais ônibus. E, além disso, a Caio, que atua no setor de ônibus urbano, ela também já está modificando suas plataformas de motorização, substituindo os ônibus a diesel por ônibus elétrico. E no caso da Irizar, o impacto vai acontecer na cadeia produtiva, considerando que ela poderá requerer alguns benefícios. Porém, como os ônibus são, na sua maioria, exportados, eles terão um impacto menor. Informou Haroldo Amaral.